Olá, vamos começar a contar a história deste povo, como que eles vieram parar aqui no planeta Terra e por quê. É uma história que o professor Zaharia Sitchin conseguiu traduzir das tabuletas sumérias descobertas em 1849, ok? A história conta que no planeta Nibiru, o rei estava enfrentando dificuldades muito grandes para conseguir sanar um problema do seu planeta. Estava na superfície do planeta, na atmosfera, estava uma fenda e essa atmosfera estava escapando. Os problemas estavam de proporções planetárias, tudo que se plantava estava tendo problemas para colher e outras coisas mais. Portanto, os problemas climáticos e de comida estavam realmente muito difíceis de lidar. Houve então uma rebelião gerenciada aí por um ser chamado Alalu, que resolveu destronar o rei, pois ele tinha como sanar este problema, pensava ele, e então acabou destronando o rei e o matando. E logo que chegou ao comando do planeta Nibiru, a primeira coisa que ele fez foi soltar dentro dos vulcões umas bombas atômicas lá para fazer com que estes entrassem em erupção e os gases emanados pudessem fechar a fenda, o que não ocorreu, causando ainda mais problemas a ele e sofrendo ele uma tentativa aí, bem sucedida de tomada de poder do seu primo, Anu, que o desafiou a uma batalha corporal e o venceu. Então, Alalu, banido do planeta, veio parar no que hoje nós conhecemos como planeta Terra. Ele, a sua frota e a sua família vieram e passaram ali pelo cinturão de asteroides, o planeta, e chegaram até o planeta Ki, como eles chamavam, que era o nosso planeta. Chegando aqui, ele logo começou a ver que o planeta era abundante, grandes formas, uma flora e a fauna magnífica, grande e tamanho era o poder mineral do nosso planeta, que logo ele enviou uma mensagem para Nibiru, que ao invés, mesmo que estivesse com problemas com o rei, ele ainda era um nibiruano e queria ajudar o seu planeta, independente do governante, né? Então, lá no planeta Nibiru, o rei Anu enviou o seu filho mais velho, Enki, junto com a sua família, para dar uma olhada aqui, sendo que Enki era mais competente, era o cara que iria tomar conta deste local aqui, no planeta aqui, a Terra, para fazer ali uma espécie de grande colônia Anunnaki para mineração, ok? Então, chegando aqui com a sua família e uma série de outros nibiruanos, cerca de 50 homens, ele começou o processo de mineração e logo ergueram a primeira cidade, no que hoje é o Oriente Médio, lá o Iraque, na cidade próxima a Nínive, ali ao sul do Iraque, e onde é o Kuwait. Foi feito ali na antiga, o que veio a ser depois a Suméria, né? Mas na época a Suméria nem se falava, era Eridu, ok? Eridu era o nome da cidade que eles fizeram ali, com aquela pirâmide ao estilo zigurate, ok? Ali foi feito a primeira colônia no planeta Terra de Anunnaki para mineração, foi feita ali. E Enki era o comandante. O Alalu estava até então junto, mas sabia que não era ele o comandante das operações Terra. E foram aperfeiçoando cada vez mais
foram aperfeiçoando cada vez mais a sua retirada de ouro, tanto que em um determinado momento, isso nós estamos falando em torno de 400 mil anos atrás, ok? A chegada destes Anunnaki no nosso planeta. 400 mil anos atrás, então, estes seres começaram os processos de colônia e mineração aqui no nosso planeta. E foram aperfeiçoando até chegar a um ponto que no Lamu, como eles chamavam, que hoje a gente conhece como Marte, eles fizeram uma estação intermediária para mandar o ouro do planeta Terra para lá e de lá para Nibiru. Então quem chefiava as operações no Lamu era um filho de Enki chamado Marduk. Este cara aí, o Marduk, ele e outros vários Anunnaki chefiavam esta base no Lamu e de lá faziam também processos mineratórios, né? Também estavam minerando lá em menor proporção, porém também estavam fazendo esse tipo de mineração lá. O pessoal que trabalhava nessas minerações, tanto lá no Lamu quanto aqui no planeta Terra, eram milhares de seres Anunnaki. Estes seres eram Anunnaki, mas eles não eram nobres da realeza, como a família de Enki, a família de Alalu, né? A família de Enlil, que viria depois. Estes seres eram como se fossem os trabalhadores, os camponeses. Eles eram chamados os Igigi, ok? Está descrito nas traduções isso daí, eu estou passando aqui. Então, aperfeiçoando ainda mais, formaram-se outras cidades. O Edim, que depois a gente vai falar bastante dele, e também Abizu, outras cidades que, se não me engano, Abizu era no continente africano. Ali também existiam. Os Anunnaki, eles pegaram e fizeram bases mineratórias em todo o nosso planeta. Cada base tinha um chefe, todos eles estavam ao comando de Enki, que comandava de Eridu. Todas as operações terra de mineração eram feitas lá de Eridu. Porém, no planeta inteiro existiam bases. Hoje ainda existem vestígios destas bases que a gente conhece simplesmente como grandes construções megalíticas, pois que foram os Anunnakis que criaram boa parte disso, os Anunnakis nibiruanos, que eram muito fortes, tinham até 3 metros de altura. Os da realeza ali, os que trabalhavam com a realeza, tinham asas, embora fossem artificiais, tinham asas, e eram de aparência humana, porém viviam muitos e muitos anos, sendo que a órbita de Nibiru ela leva 25.868 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Porém, eles têm um ano deles dura todos esses 25.800 e poucos anos, então eles duravam milhares de anos, ok? Vindo para a Terra, digamos que diminuiu um pouco, mas acredito que quase nada. Então, durante muitos e muitos anos aí, olha só, se há 400 mil anos atrás eles chegaram, de 400 mil até 100 mil anos atrás, ali, 80 mil anos, quando foi começar a história humana terrestre, olha quanto tempo durou. Ficou muito tempo. Até que os Igigi, que eram os trabalhadores, eles eram nibiruanos e estavam aqui trabalhando pior que burro de carga emprestado nas minas. E um belo dia eles resolveram que não iriam trabalhar. Alguém do PT teve por lá e resolveu fazer uma espécie de greve. Então, algum grevista safado apareceu lá e levou o pessoal a fazer uma greve. Daí surgiu, né, depois de muito tempo parado, pararam de mandar ouro a Nibiru, o próprio rei Anu, numa mensagem para o pessoal daqui, diz que a missão deve continuar, a missão não deve parar, a missão Terra, a missão de levar ouro para Nibiru, para sanar o problema de Nibiru, não podia parar. Ok?
Então ele manda para a Terra o seu outro filho, chamado Enlil. Enlil chega ao planeta Terra como comandante, pois ele era o filho, o príncipe herdeiro lá de Anu, embora não fosse o mais velho, porque Enki que era, mas ele era o filho da rainha, ele era o príncipe herdeiro. Enki era só filho de Anu com uma concubina, então era um filho bastardo, por assim dizer. E Enlil, tomando a frente do negócio, tiveram a ideia de fabricar, olhem só, uma ideia de fabricar escravos para trabalhar nas minas. Ok? Então, vejam só como é a história. É uma história realmente muito interessante, pois a partir daqui ela começa a nos contar uma história que a gente já conhece. E isso já está descrito na mitologia suméria, acadiana e assíria há milhares de anos. Pois que em 1849 essas tabuletas sumérias foram descobertas e somente agora, no século XX, é que Zaharia Sitchin foi fazer as traduções, mas ela conta, ela tem cerca de 3, 4 mil anos de idade, essas tabuletas de argila, são do tempo ainda da antiga Babilônia, foram escritas naquela época da Babilônia, mas elas contavam histórias de 300, 400 mil anos atrás. Então é a história que se tem, é uma história realmente que nos faz ficar com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha. Então é necessário que a gente pelo menos dê uma pensada aí, né? Pois dessa ideia aí de Enki e Enlil de fazer um ser para trabalhar nas minas, foi dessa ideia aí que começou a surgir o ser humano terrestre. Ok? Fica para pensar, fica para dar uma assimilada. É uma história realmente muito interessante. Não podemos dizer que é a história verdadeira, porém é uma história que se tem aí. E eu estou deixando gravado aqui no YouTube. Tá ok? Eu vou seguir adiante com a história em outros vídeos.